Fala galera, tudo bem com vocês? E dando continuidade aqui à sequência de vídeos a respeito da sopa de letras do mercado financeiro, né, das nossas finanças, porque não tem sentido a gente falar em investimento quando a gente não conhece bem quais são as taxas de juros envolvidas em cada investimento desse. Não podia ser diferente e como eu já falei da última semana sobre IPCA, sobre inflação, não poderia ser diferente. Dessa vez eu vou ter que falar sobre a Selic que é a tão famosa taxa de juros da nossa economia. E em primeiro lugar, o que é que significa Selic? Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um sistema do nosso Banco Central que ele controla toda a infraestrutura do mercado financeiro, controla todas as operações feitas com os títulos públicos federais, seja de emissão de títulos, compra e venda de títulos. A taxa Selic que a gente conhece, que a gente tanto vê no jornal aí sendo anunciada de tempos em tempos, é a taxa Selic Meta. A taxa Selic Meta, ela é estabelecida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, a cada 45 dias. Então, a cada 45 dias, o Copom se reúne para definir o valor da taxa Selic para os próximos dias, para o próximo período, certo? Antes de ocorrer a próxima reunião. A questão é a seguinte, a taxa Selic, ela na verdade, ela é usada para que seja uma referência para negociações em títulos públicos. Então, é ela que comanda como é que vai ficar as taxas de juros da nossa economia, como é que vão ficar as taxas de crédito para você que precisa de crédito, as taxas de financiamento. Então, também, ela está também relacionada às taxas de juros cobradas em cartão de crédito. Então, no fundo, tudo está atrelado à Selic. Aí você vai perguntar, mas como está atrelado à Selic? Então, assim, ela está atrelada à Selic porque todos os investimentos em renda fixa, na verdade, a grande maioria deles, estão vinculadas a outra taxinha que é conhecida por CDI, que é Certificado de Depósitos Interbancários, que está diretamente vinculada à taxa Selic, porque a taxa de CDI é a taxa que é usada pelos bancos para que eles negociem entre si empréstimo de dinheiro. Então, um banco empresta para o outro e um paga ao outro com juros, e esses juros eles são justamente o CDI. Este CDI ele é vinculado também à taxa Selic, mas a Selic overnight, que ela é um pouco menor do que a taxa Selic. Ela usa a taxa Selic como referência. E a taxa Selic overnight, ela é justamente calculada baseada na média ponderada de todas as operações financeiras que foram realizadas dentro do sistema Selic. Então, assim, como as operações financeiras realizadas no sistema Selic, elas estão diretamente vinculadas e lastreadas em títulos públicos, ou seja, elas usam títulos públicos como garantia e, por sua vez, títulos públicos usam a taxa Selic como referência para os seus valores de negociação. Obviamente, essas taxas de empréstimos entre os bancos elas vão ficar muito próximas da Selic, né? E esse volume de negociações que eu já falei anteriormente, que a gente conhece como Selic overnight, é o que determina aquela taxinha do CDI. Então aí está explicado o porquê que a relação da Selic com o CDI é direta, certo? Então, se você tem uma queda na Selic, automaticamente você tem uma redução nos juros praticados nas operações entre bancos e automaticamente a grande parte dos investimentos de renda fixa estão vinculadas ao CDI ou até a Selic. Então, com a queda, automaticamente você tem a queda nos juros praticados nos investimentos. Então, é importante você saber e conhecer a taxa Selic, é importante você saber e conhecer o CDI e também, já na outra semana que falamos da inflação, como tudo isso funciona e como tudo isso acaba sendo uma coisa só. Por quê? Porque a Selic tem o objetivo principal de controlar a inflação. E como é que é feito isso? São dois, como é que eu posso dizer? São dois parâmetros distintos que são utilizados. Você tem primeiro a Selic, que ela é
ela é definida através de uma reunião do Copom, e você tem o IPCA, que por sua vez, ele é um cálculo que é feito baseado numa cesta de serviços, nos preços de produtos contemplados em uma cesta de serviços baseado em 13 municípios diferentes do Brasil. Se qualquer dúvida que você tenha e você não entendeu direitinho essa questão do cálculo do IPCA, volta aqui no vídeo anterior que a gente trata exatamente sobre isso. Então, o que é que acontece? Quando você tem uma inflação um pouco elevada, quando você encontra uma inflação mais elevada, qual é a tendência do Banco Central? Opa, vou aumentar a minha taxa de juros, a minha taxa Selic. Por quê? Porque pegar dinheiro fica mais caro, você conseguir empréstimo fica mais caro, os seus juros do cartão acabam subindo. Então, o que é que acontece? A inflação está alta, a Selic ela é elevada, para que você tenha mais custo em pegar dinheiro no mercado, ou seja, há menos circulação de dinheiro na economia, automaticamente você para de comprar, você reduz o seu consumo, e pela lei da oferta e da demanda, que rege basicamente o cálculo do IPCA, o que vai acontecer com o IPCA? Ele vai reduzir. Então é exatamente uma conta, é uma balança que a gente acaba trabalhando, que a gente acaba vivendo, é nessa balança entre taxa de juros, taxa Selic e IPCA. IPCA está alto, sobe a taxa Selic, o IPCA começa a cair, a taxa Selic vai voltando ao seu normal, mas eles têm sempre um comportamento contrário, porque imagine, se você derruba muito a taxa Selic, o que acontece? Pegar dinheiro fica barato. Então o pessoal vai pegar dinheiro, nós brasileiros vamos pegar dinheiro e muitos de nós vamos gastar. Então, automaticamente, pela lei da oferta e da demanda, a inflação vai subir. Então, fica fácil de entender isso e fica fácil de perceber por que é tão importante conhecer sobre a taxa Selic. Mas vamos também ao que interessa. Então, não adianta falar de Selic, não adianta falar de IPCA ou de CDI sem explicar a influência disso nos nossos investimentos. E é para isso que eu estou aqui e é disso que eu vou tratar também, falando um pouquinho de cada um deles. Para começar, nós podemos falar de um investimento muito seguro, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, você tem Tesouro Direto vinculado à Selic, Tesouro Direto vinculado ao IPCA e o Tesouro Direto com as taxas pré-fixadas. O que é que acontece quando a taxa Selic cai? Quando a taxa Selic cai, automaticamente o título do Tesouro ele vai passar a render menos, né? Se você tem taxa de juros mais baixas, todos os juros praticados acabam que são mais baixos, então os pré-fixados eles reduzem o seu valor, o Selic automaticamente reduz o seu valor e o IPCA ele fica ali naquele controle, mas o IPCA é sempre híbrido, você tem uma parte pré-fixada e uma parte vinculada ao IPCA. E como eu já falei que a taxa Selic ela tem o objetivo de controlar a inflação, né? Automaticamente com a queda na Selic você também vai ter uma inflação mais controlada. Isso quer dizer que você tem uma inflação mais controlada com tendência até a reduzir. De outro investimento importante que tem que ser falado, apesar de eu não considerar como algo muito interessante, né? É a poupança. Então, taxa Selic e poupança. Hoje, para que vocês entendam, a nova poupança ela está vinculada diretamente à taxa Selic. Então, quando a Selic está igual ou maior que 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic. Ou seja, hoje nós estamos com a Selic em 6,5%, a poupança está rendendo 70% desse valor, a poupança está rendendo somente 4,55% aproximadamente. E quanto mais a Selic cai, menos a poupança vai render. E se a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança só rende estagnado 0,5%, o que dá algo em torno de 6,4% ao ano. Ou seja, a poupança não é vantagem em hora nenhuma. Então esquece esse negócio de poupança, porque sinceramente não vale a pena. Se quer outra coisa mais segura, você pode até arriscar no Tesouro Selic.
é uma opinião, não é recomendação, é só uma opinião. Temos deixar de falar também dos investimentos em renda fixa vinculados a quê? Ao CDI. Hoje você tem diversos investimentos que você vê lá tantos por cento do CDI, X% do CDI, 100% do CDI, 102% do CDI. Então assim, faz a conta, porque o CDI ele é um pouquinho abaixo da taxa Selic meta. O CDI está em torno de 0,10 ou 0,11% menor do que a taxa Selic meta. Então, todos os investimentos em renda fixa, com a queda da Selic, que automaticamente derruba um pouco a taxa de CDI, todos os investimentos em renda fixa eles costumam também ter um decréscimo no seu valor de rentabilidade. Então, passa a ser interessante somente investimentos que rendam acima de 100% do CDI, porque isso vai chegar muito próximo da taxa Selic, certo? Então, assim, fiquem muito atentos para essa questão da taxa Selic. Quem já falou que ela acaba que define um pouco também essa questão da inflação, ela tem impacto direto nos investimentos de renda fixa e ela também tem impacto em todos os juros de financiamento, crédito pessoal, cartão de crédito para você. E não podemos deixar de falar também da influência da taxa Selic em cima do seu imposto de renda, do que você paga de imposto de renda, quando você paga parcelado naquela declaração de ajuste anual, ou do que você recebe de restituição, porque tudo isso está vinculado à taxa Selic. Então, se você paga parcelado, você vai pagar os juros baseados na taxa Selic. Quando você recebe a restituição, se você recebe em terceiro, quarto, quinto lote, não logo no primeiro, você vai receber corrigido baseado na Selic. Então, assim, a taxa Selic é a taxa de juros básica, é a taxa de juros mãe da nossa economia. Sem entender como ela funciona, como ela é calculada, nós não vamos a lugar nenhum, nós não vamos nem saber, quando entrarmos numa corretora para ver as opções de investimento, o que fazer ali dentro. Porque o que mais vai ter sopa de letrinha é investimento em renda fixa vinculado ao CDI, que está vinculado ao overnight, que está vinculado ao Selic meta. Então, no fundo, uma coisa está intimamente ligada à outra. Fica a dica para vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que eu tenha falado, que vocês têm algo a acrescentar, comenta aqui embaixo. Fico muito feliz se vocês compartilharem, se vocês divulgarem, porque a meta aqui é ajudar todo mundo a investir melhor, investir com consciência, porque do jeito que as coisas estão e do jeito que como é que eu posso dizer, né? Nossa vida anda, a gente precisa também fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente, né? E não que a gente trabalhe pelo dinheiro ou para o dinheiro. Ele precisa trabalhar para a gente que manda nisso aqui. Um grande abraço, até a próxima e fui!